Olá, bom dia. Eu vou fazer esse vídeo para poder trazer bocadinho o que eu sei e o que eu posso fazer, o que eu posso ajudar. Uma coisa que eu vou dizer, desculpa por meu português, eu falo mais francês que português, era para dizer às pessoas para não fazer uma automedicação, evitar tomar qualquer remédio se não é uma inscrição, uma receita do médico. O tempo de incubação, essa quarentena é necessário para poder limitar a transmissão do vírus. Na sua casa, é possível que tenha essa possibilidade para não contaminar os outros. É por isso que essa quarentena é necessária. Pode demorar 14 dias, um mês, é um tempo de incubação, um tempo para saber se tu tem algum sintoma desse vírus, o coronavírus. Um dos sintomas pode ser o mal de garganta, dor de cabeça, tosse seca e problema respiratório. Se tu tem esse problema, é bom falar com o teu médico ou ligar a linha de apoio de saúde, onde a gente pode te endireitar, onde tu podes ter algum tratamento. Tem sempre certeza, fala com o teu médico sempre que tu já sabe que normalmente não há medicamento expressamente para lutar contra o coronavírus, mas pode tratar o sintoma. O sintoma pode ser a febre e pode pedir ao médico para te prescrever ou para te dar um produto à base da artemisia. A artemisia é uma substância que luta contra a febre. Tem produtos como clofandrina, tem produtos como a ATZ, tem produtos como a ATMR. São produtos à base da artemisina. Alguns são uma bioterapia. E também para problema respiratório, que considera ser um problema viral, pode escrever a ciprofloxacina, a levofloxacina, a azitromicina. É eles próprios que sabem. O médico podia fazer um coquetel desse antibiótico para poder lutar contra o sintoma antiviral. Mas umas coisas que tu pode fazer em casa, como eu disse, pode tomar todos os ômega 3, o tempo de quarentena, esse tempo não fica sem fazer nada. Nesse tempo pode usar a receita da avó, tomar os ômega 3, óleo de peixe, para limpar teu fígado de micróbio e de todos os vírus que podem entrar para se alojar lá dentro, para poder se multiplicar. Pode tomar um chá, uma bebida de aloe vera natural, com limão e outro também com mel, citron, tudo isso, tá sabendo? Isso vai te ajudar a ter uma quantia do teu sistema imunitário bom para lutar e bloquear a entrada ou o envolvimento do vírus. Mas o medicamento que se vende em farmácia como medicamento antiviral ou antibiótico, tem que falar com o médico. Não faz isso sozinho. O médico sabe a dose, sabe a quantia de porque tem que fazer rádio de pulmão para ver o nível de suas infecções, tem que fazer uma carga viral para saber qual é exatamente a carga viral que tu tem. Assim, eu acho que pode enviar essa mensagem a muita gente, porque muita gente está em casa a beber qualquer coisa, não deve fazer isso. Pode ser pior. Umas coisas que tu pode fazer é sempre tomar as coisas naturais da avó, para comprar os ômega 3, para limpar teu fígado, tomar tudo que tem vitamina C, que é que como limão, tem mel também, tem que é um antibiótico natural também, tem outro produto que pode ser o gengibre, o curcumim, são produtos antibacterianos e antitudo, mas natural, que não tem efeito secundário nenhum. Mas quando é já o problema que estás a ser infectado, tem uma doença forte do coronavírus, várias técnicas são usadas, tá vendo? São combinação de 2, 3, 4, 5 moléculas, às vezes uma monitorização do plasma sanguíneo, que tem os anticorpos para lutar contra essa infecção. Eu desejo a você uma boa noite e partilha essa mensagem. Obrigado. Pierre Ndom.